Meu querido, abra a sua Bíblia nesse instante no Salmo 88. O tema da nossa mensagem nesta manhã é Está Doendo. Salmo 88. Os queridos, em sua grande maioria, devem ter recebido a nossa postagem falando sobre o tema e o texto também. Salmo 88. E diz-nos assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos ou aos finados? Eles se levantarão para louvar-te. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a espiar desde moço. Sob o peso dos teus temores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Todo o Salmo 88. Meu querido pastor Paul Tripp afirma que uma das maiores frustrações que ele tem com o cristianismo oriental, ou melhor, ocidental, é essa nossa tendência de fingir maturidade espiritual. Você já deve ter percebido isso. Muitas vezes fingimos maturidade espiritual usando aquelas palavras, aquelas frases de efeito, frases teológicas que são impressionantes. Falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre o culto cristocêntrico, sobre a morte de si. E ele diz: mas essas palavras têm pouco significado em nossas vidas diárias. Além disso, continuamos a fingir que as coisas estão bem quando não estão. Por isso, quando alguém pergunta como estamos, a nossa reação padrão é mentir sobre a nossa situação. Ou fingimos que estamos lidando bem com os nossos problemas e as circunstâncias. Lendo o Salmo 88, meu querido, encontramos um homem que não temeu dizer que estava sofrendo, que estava cansado e que se sentia quebrado. Emã não se constrangeu em dizer o quanto seus dias se tornaram sombrios. Sabemos pouquíssima coisa sobre o autor deste salmo. Não existem muitas informações, mas algumas sugestões aparecem. Existe um Emã que era neto do profeta Samuel, e alguns conjecturam que seja o autor desse salmo. Existe um Emã que era responsável pela adoração dos músicos mais importantes lá do templo, ao lado de Asaf, que estava a serviço do rei Davi. Existe um Emã que é chamado de sábio nos dias do rei Salomão. Então, portanto, se for o mesmo Emã, ele era neto de Samuel, um músico de destaque
ali na adoração do templo em Jerusalém ou do tabernáculo, e um homem sábio. O autor desse salmo escreve um texto enigmático e cheio de lamentações, e diferente dos cânticos do saltério, que são marcados pelo lamento, este salmo não traz uma nota de esperança sequer. O Salmo 88 mostra que Emã estava enfrentando uma situação dramática que foi traduzida por ele numa série de desabafos. Este é um salmo marcado pela dor. Este é um salmo que não tem uma resposta. Este é um salmo sem milagres. Este é um salmo sem sinais de alívio. Nessa manhã quero convidá-lo a ouvir o desabafo de Emã, até porque você certamente se identificará com algumas das suas palavras. Ele diz, lá no versículo 3, que a sua alma estava farta de males. Não sabemos o que ele estava enfrentando especificamente. Não sabemos se ele se tornou vítima de alguma perseguição. Não sabemos se ele estava enfrentando um problema de saúde gravíssimo. Alguns estudiosos acreditam que talvez o desabafo de Emã esteja intimamente vinculado a um problema de saúde. E, portanto, eles julgam isto como o aspecto mais plausível da sua lamentação. Independentemente do que acontecer a Emã, o certo é que ele diz que a sua alma estava farta de males. E a expressão farta nos dá uma pequena noção de como ele estava sobrecarregado, o quanto ele se sentia saturado, o quanto o fardo se tornara pesado sobre os seus ombros. Mas ele diz mais do que isso, ele diz que a sua vida estava à beira da morte, ele estava sendo contado entre os mortos. Do versículo 3 até o 5 ele fala sobre isso, e talvez ele estivesse sentindo, por causa da enfermidade, a vida escorrendo-lhe dos dedos. Ele vê a vida se esvaindo. Ele diz que a situação se tornara tão dramática que ele já estava entrando na lista dos que morreram. E ele afirma que o seu corpo estava sendo lançado na cova ao lado dos mortos. E essa figura é curiosa porque é uma referência àquilo que acontecia em muitas batalhas. O soldado era morto e muitos soldados acabavam sendo mortos, e por isso abria-se uma vala para um sepultamento coletivo, para que os soldados fossem apressadamente enterrados, sepultados. E Emã diz: olha, eu já estou nessa situação, já me jogaram na vala comum e eu daqui a pouco serei totalmente enterrado. Lendo o desabafo de Emã, ele está vivo, nós temos a impressão de que ele se sentia um verdadeiro morto-vivo. Tamanha a dramaticidade da sua dor, da sua angústia e da sua aflição. Mas ele continua falando sobre o seu drama, e ele diz nos versículos 7 e 8, e também no 16, que ele se tornou alvo da ira divina. E mais uma vez ele não explica a razão de ser do que estava acontecendo. Ele não explica porque se tornou alvo da ira divina, porque o juízo de Deus veio sobre a sua vida. Mas ele deixa claro que a situação se tornou ainda mais dolorosa, porque Deus, segundo ele, se levantara contra a sua vida. Ele diz no versículo 7, o Senhor me abateu com as suas ondas. No versículo 8 ele diz, o Senhor afastou os meus conhecidos de mim. Ele diz que se sentiu por isso mesmo um objeto abominável para os seus amigos e conhecidos. E ele faz um quarto desabafo, ele admite que estava desfalecendo por causa da aflição. Ele diz isso no versículo 9, diz isso também no versículo 15. Emã afirma que estava se sentindo tão aflito, que estava esmorecendo, desfalecendo. As angústias que o assolavam estavam minando as suas forças, a ponto dele sentir-se envergado pela dor, pelo sofrimento, por aquelas circunstâncias totalmente adversas. Lendo este salmo, ficamos chocados com a crueza das palavras usadas pelo salmista. No entanto, meu querido, existe
uma nota que me fascina no Salmo 88. Lendo, percebo que do começo ao fim, este salmo é uma oração. Note que Emã, mesmo quebrado, mesmo percebendo-se alvo da ira divina, e mesmo percebendo o silêncio divino diante do seu clamor, não deixou de orar. Ele continuou buscando a face de Deus com perguntas, confessando a sua dor, suplicando por um milagre da parte do Senhor. Ou seja, ele enfrentou aquele momento doloroso, desesperador, angustiante aos pés do Senhor, porque Emã entendia que aos pés do Senhor estamos mais seguros. Aos pés do Senhor estamos mais seguros. Encontramos 4 sinais neste salmo que confirmam que Emã enfrentou o sofrimento aos pés do Senhor. O primeiro sinal pode ser visto no versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Você percebeu? Emã começou o salmo com uma oração, dizendo que clama diante do Senhor. E mais do que isso, ele chamou o Senhor de Senhor da minha salvação, Deus da minha salvação. E é absolutamente interessante perceber que conquanto Emã estivesse sofrendo com o silêncio divino, conquanto Emã estivesse sofrendo com os céus cerrados, fechados sobre a sua cabeça, conquanto ele estivesse sofrendo com a ausência de um milagre, ele ainda assim iniciou esse salmo com uma oração, porque ele tinha convicção de que do Senhor vem a salvação. Ele tinha certeza de que do Senhor vem a salvação. Ele orou porque acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa para mudar a sua sorte, para reverter aquele quadro, para transformar a situação, mesmo sabendo que até aquele momento nada acontecera e não havia sinais de milagre. Ele ainda estava aos pés do Senhor. A expressão Deus da minha salvação indica que Emã não perdera a sua fé. Antes, ela estava viva. Por isso ele enfrenta aquele momento aos pés do Senhor, na dependência do Senhor. Segundo sinal de que Emã enfrentou aquele momento doloroso e desesperador aos pés do Senhor, está no versículo 2. No versículo 1 ele diz que dia e noite clamo diante de ti. E o versículo 2, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Emã pediu que Deus inclinasse os ouvidos à sua oração. Estudando esse salmo, percebemos que Emã pediu que Deus ouvisse a sua súplica, ouvisse o seu clamor, ouvisse o seu gemido, ouvisse o seu grito desesperado, ouvisse a sua oração. Ele estava ansioso por ver Deus agindo em sua vida. Ele estava ansioso por ver Deus transformando a sua sorte. Por isso ele pediu: Senhor, inclina os teus ouvidos à minha súplica. Inclina os teus ouvidos à minha voz. Ele enfrenta essa tragédia, esse momento desesperador, aos pés do Senhor. Terceiro sinal de que ele enfrenta esse momento difícil aos pés do Senhor está no versículo 2 e também no versículo 9. Veja o que diz o versículo 9: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia eu venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Emã diz que buscava dia após dia o favor divino. Queridos, ficamos admirados com a vida de oração do profeta Daniel. Quando você lê o livro do profeta Daniel, você percebe aquele homem orando de forma contínua ao Senhor. Quando você começa a estudar a vida de Moisés, você é surpreendido ao perceber que Moisés era um homem de oração. Ele foi traído pelo povo que queria a sua morte. E quando Deus diz que eliminará o povo por causa da dureza do coração dos hebreus, ele intercede a favor do povo.
Os momentos mais diversos da vida de Moisés, ele busca a face do Senhor em oração, era um homem de oração. Então você fica surpreso, Daniel era um homem de oração, Moisés era um homem de oração. No entanto, lendo o Salmo 88, descobrimos que Emã não era diferente. Ele buscava Deus dia após dia, mesmo com o céu fechado sobre a sua cabeça, mesmo diante do silêncio divino, mesmo diante da falta de um milagre para transformar aquele quadro, ele continuava aos pés do Senhor, orava continuamente ao Senhor, dia após dia. O versículo 1 diz que dia e noite ele clamava ao Senhor. Quarto sinal de que Emã enfrentou a tragédia aos pés do Senhor pode ser visto no versículo 13 também. Quarto e último sinal, veja lá. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Meu querido, Emã diz que antes do sol nascer, ele buscava Deus em oração. Podemos entender o seguinte, que Emã se levantava de madrugada, se ajoelhava ao pé da cama para pedir socorro ao Senhor. Não encontramos nesse salmo qualquer resposta da parte de Deus às orações de Emã. Mas ainda assim, esse servo de Deus do passado prefere estar diante do Senhor do que distante do Senhor. Por isso ele acorda de madrugada para orar, para derramar o coração na presença de Deus, para derramar a sua alma diante do Senhor, para dizer para Deus: Deus, está doendo, eu já não aguento mais, essa situação é insuportável. Emã, antes do sol nascer, buscava Deus. Ele preferiu enfrentar a dor aos pés do Senhor. Meu querido, lendo o Salmo 88, nos deparamos com um cântico diferente de tudo o que encontramos nos 150 hinos do Saltério, o que apenas confirma aquilo que o reformador João Calvino escreveu sobre o livro dos Salmos. Ele disse que o livro dos Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja nele representado como num espelho. E é exatamente o que a gente vê aqui, a anatomia da dor. Você descobre que a alma de Emã é exposta. Ele fala sobre a sua angústia, sobre a sua dor em meio ao caos, suplicando que Deus intervenha naquele momento doloroso. Entendo que o Salmo 88 ensina-nos algumas lições. E eu quero concluir a nossa mensagem nesta manhã com 3 lições, que são desafios para mim e são desafios para você aí em casa. 3 lições. A primeira lição: Emã nos ensina que diante do sofrimento precisamos buscar a ajuda divina. Queridos, nós desabafamos com os nossos familiares, postamos os nossos lamentos e opiniões nas redes sociais. Isso não é novidade para ninguém. Você deve receber todo tipo de mensagem, todo tipo de desabafo. Reclamamos em casa, mas nem sempre temos levado os nossos lamentos, as nossas dores, as nossas angústias aos pés do Senhor. Mesmo percebendo o silêncio divino, é interessante notar que Emã não deixou de orar. Ele fez questão de dizer para Deus que a situação enfrentada por ele era dramática, estava se tornando insuportável. Por isso ele continuou clamando ao Senhor. E ele faz questão de dizer, num longo desabafo, que estava doendo. Deus, está doendo. E nessa manhã eu quero lançar um desafio para você. Tenha coragem de dizer para Deus que está doendo. Busque-o entendendo que Ele é a fonte da salvação. Busque-o porque você compreendeu que longe dEle a vida não tem sentido. É melhor estar diante do Senhor do que distante do Senhor. Portanto, busque a face do Senhor. Reconheça que você carece da sua ajuda e esteja aos pés do Senhor nesta manhã. Segundo, Emã nos ensina sobre perseverança na oração. Quando a gente ora
E a resposta vem imediatamente. Meu querido, a gente tem vontade demais de orar. E de continuar orando, porque os milagres vêm em cascatas e a gente fica empolgado, a gente quer mais, a gente quer ver a intervenção de Deus. Parece que nós somos os amigos mais íntimos de Deus e todas as nossas orações serão respondidas. Mas eu aprendo lendo o Salmo 88, uma lição simples sobre perseverança na oração. Segundo Emmanuel, ele orava sistematicamente, mesmo sem ouvir uma resposta de Deus à sua oração súplice. Mesmo com o céu em silêncio, ele continuava aos pés do Senhor, nos ensinando que devemos perseverar em oração. Ore, mesmo que os céus estejam cerrados sobre a sua cabeça. Ore, mesmo que você encontre apenas o silêncio divino. Ore, mesmo que a resposta de Deus pareça tardar as suas orações. Ore, mesmo que você tenha a impressão de que Deus lhe virou as costas e não está interessado na sua dor. Ore, mesmo que isto pareça insano. Ore, mesmo que os outros não compreendam porque você passa tanto tempo aos pés do Senhor. Ore e tenha coragem de dizer a Deus que está doendo. Ore, persevere em oração, meu querido. Terceira e última lição. Emmanuel nos ensina, ou melhor, Emmanuel nos dá um banho de realidade sobre a vida cristã. Conquanto sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nem sempre, preste atenção, teremos uma vida vitoriosa. Dizem que George Miller era um homem de oração e que Deus respondeu a muitas das suas orações, a milhares das suas orações de maneira maravilhosa. Mas tenho a impressão de que os nossos dias são mais parecidos com os dias de Emmanuel do que com os dias de George Miller. Por isso, devemos ser gratos a Deus, porque Ele preservou o Salmo 88 em nossas Bíblias. Porque esse salmo nos ensina que os servos de Deus, lembra-se quem era Emmanuel? Certamente neto de Samuel, certamente um dos líderes do louvor lá no santuário, certamente um homem sábio. E aí você olha para esse Salmo 88 e ele nos ensina que servos de Deus podem se sentir desarvorados, assustados, aflitos, e mesmo depois de orar podem encontrar o silêncio divino. Ou seja, esse Salmo não tenta nos iludir passando a ideia de que sempre teremos uma vida vitoriosa e que todas as nossas orações serão atendidas num passe de mágica. O Salmo 88 é honesto ao ensinar-nos que algumas vezes o Senhor permanecerá em silêncio. O Salmo 88 é honesto ao ensinar-nos que outras vezes o Senhor dirá não às nossas petições. Mas a semelhança de Emmanuel, devemos continuar aos pés do Senhor, esperando o seu agir sobre a nossa vida sofrida. Sendo assim, meu querido, ore, pois é mais seguro estar aos pés do Senhor do que andar por conta própria. Ore, persevere em oração. E se você achou que já orou muito, ore um pouco mais. E continue orando. Insista aos pés do Senhor. Ele é o Deus de misericórdia, que pode mudar a nossa sorte. Ele é o Deus da nossa salvação. Portanto, persevere em oração. O hino 128 é um hino que fala sobre oração. Cantamos a primeira estrofe deste hino e vamos cantar todas as estrofes nesse instante. Hino 128. O poeta diz que preciosas são as horas na presença de Jesus. Meu querido, entenda isto. Preciosas são as horas aos pés do Senhor. Hino 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa
cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. O salmista desabafa, e o poeta no hino que cantamos não poderia ser tão precioso. Se você quer saber quão doce é a divina comunhão, procure conversar com o Senhor. Você provará na sua vida o poder que vem da cruz, que vem do Senhor. Eu quero orar com você e por você nesse instante. Depois da oração nós vamos impetrar a bênção. E depois da bênção apostólica nós vamos cantar a quarta estrofe desse hino. Mas não saia da frente do seu smartphone nem da sua TV, por favor. Nem do seu notebook, do seu tablet, por favor. Nós temos alguns avisos que são importantes e precisamos contar com a atenção dos irmãos. Afinal de contas, esse é o meio mais prático da gente poder se comunicar com os irmãos num domingo como este. Então, fica aí até o final do culto, por favor. Ó Deus, te louvamos pela tua bendita palavra. Te louvamos porque temos um salmo como 88, que nos dá um banho de realidade, ensinando-nos que mesmo que o céu esteja em silêncio, devemos estar aos teus pés, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Que esta certeza nos mova à tua presença, nos coloque aos teus pés. Eu quero pedir a Deus
opera de forma maravilhosa na vida daqueles que estão enfermos nesta manhã. Estende a tua mão poderosa agora, ó Deus. Interfere na sorte dos teus amados, curando-os, libertando-os. Faz isso, ó Pai, no nome de Jesus. Quero pedir a Deus por seu nezinho que passará por cirurgia essa semana. Cuida do teu servo. Que seja uma cirurgia tranquila para o louvor da tua glória. Cuida de Samuel e que ele se recupere com tranquilidade. Cuida da família Ximenes ali em João Pessoa, ó Deus, consolando os corações dos teus servos. Cuida da tua igreja no Brasil. Cuida da tua igreja na Paraíba, de forma especial em Campina Grande, ó Deus. Tem misericórdia do nosso país e opera de forma tremenda para que esse vírus seja contido, ó Deus. E em breve possamos voltar às atividades normais. Age, Senhor Deus, de maneira maravilhosa. Interfere na nossa sorte. Transforma-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Que a tua boa mão seja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo serão sobre a sua vida e sobre a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Deus lhe abençoe, meu querido. Espero que você experimente o poder. Acompanhe os nossos avisos, por favor. Lembrando e parabenizando mais uma vez os Gideões Internacionais. Hoje comemora-se este dia. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, meu querido Gideão e minha querida auxiliar.